CNN Brasil teve acesso a um áudio incriminador contra o Bolsonaro. Uma conversa do ex-ajudante de ordens Mauro Cid com um aliado. E os comentaristas estão fazendo um estardalhaço imenso em torno desse áudio pelo motivo errado. Esse áudio ele é incriminador não pela tentativa do Bolsonaro de dar um golpe de Estado, mas sim porque ele reforça a tese principal que os investigadores estão adotando que irá prender o Bolsonaro. A existência de uma organização dentro do Palácio do Planalto para atacar as instituições republicanas. E esse áudio reforça o clima organizacional dentro dessa organização para atacar as instituições. Bolsonaro está cada vez mais perto da prisão. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que você achou desse áudio. É uma tentativa de golpe? Os colunistas estão equivocados? Você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Se você quer que ele seja preso, deixe o seu like e, claro, se inscreva no canal. Esse áudio foi divulgado pela CNN Brasil e ele foi obtido por conta da operação da Polícia Federal que culminou na prisão de várias pessoas por conta da falsificação de documentos da imunização de Bolsonaro. E até a casa do Bolsonaro sofreu busca e apreensão. Duas dessas pessoas que foram presas foi o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, e o comandante Ailton alguma coisa, né? Comandante não, é o ex-major Ailton, fugiu o nome dele, Ailton Barros, eu até anotei aqui. O ex-major Ailton Barros do Exército. E nessas conversas, né, que a CNN obteve, são 3 áudios do major propondo um golpe de Estado para o Mauro Cid, né? Aquele golpe de Estado tipicamente bolsonarista, vamos lá, com decretos, com portarias, aí o Bolsonaro faz o pronunciamento, aquela maluquice bolsonarística tradicional. Nós não temos acesso às falas do Mauro Cid, ou seja, às respostas do Mauro Cid. A CNN pelo menos não teve esse arquivo, ou pelo menos não vazou. É muito possível que mais coisa acabe saindo, porque os dois estão envolvidos nessa história toda do Bolsonaro e os celulares estão sendo verificados. Só que esses áudios, por que eles são incriminadores ao Bolsonaro? Aí que está a grande questão. Nós temos que entender a tese que está sendo utilizada pelo Ministério Público para prender o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele não vai ser preso por ações isoladas, mas sim pelo conjunto da obra. Porque no entendimento de várias pessoas, inclusive no entendimento do PT, as ações isoladas que poderiam jogar o Bolsonaro na prisão são ações frágeis. Então tudo aquilo, milícia para milícias virtuais, o peculato das joias, a própria corrupção no caso das joias, a falsificação dos documentos da vacina, o inquérito das milícias digitais, que mais? O Anderson Torres, o episódio de invasão dos atos antidemocráticos, tudo isso isolado é muito precário para prender o Bolsonaro. Então qual é a tese do Ministério Público? Que havia dentro do Palácio do Planalto uma organização de ataque às instituições republicanas. E aí o que você consegue fazer? Com essa tese, você amarra todos esses outros inquéritos, porque juntos eles fazem sentido. Porque o Bolsonaro, desde 2019, quando ele assumiu a presidência da República, o único objetivo dele era destruir as instituições republicanas. Nós falamos isso em 2019. O objetivo de Bolsonaro é destruir tudo. Link aqui no card. E é por isso que quando vem esse papo de golpe, nós não caímos nele. Porque nós já estamos à frente dos comentaristas políticos tradicionais há 4 anos. Porque nós já entendemos qual era a lógica do Bolsonaro. E essa tese da organização criminosa, ela é fortalecida com esse áudio. E por quê? Porque esse áudio, pessoal, mostra que dentro do Palácio do Planalto existia mesmo essa organização de ataque às instituições republicanas e havia um clima dos integrantes dessa organização paralela para atacar as instituições. Então essas conversas do Mauro Cid com o ex-major, a minuta golpista, esses ataques, vamos atacar o STF, como aconteceu na reunião que foi divulgada do Sérgio Moro, aquela coisa toda do Weintraub, que ele xinga os ministros do STF, que o Ricardo Salles fala, vamos passar uma boiada, tudo isso faz parte do clima da organização para atacar as instituições republicanas. E tinham vários integrantes ali, como por exemplo o Gabinete do Ódio, que tinha como objetivo atacar as instituições, tirando a credibilidade delas. Então todos os outros integrantes, de modo autônomo, conversavam sobre isso, conversavam de modo a atacar as instituições. Então com isso nós temos mais um elemento, mais um tijolinho
para poder caracterizar a existência dessa organização. Porque Cid, Ailton, não tem poder, condição ou inteligência para dar golpe de Estado. Não é uma questão trivial dar um golpe. Não é assim que funciona, mas prova a existência dessa organização. E aí nós temos também a minuta do golpe. A minuta do golpe, entre aspas, porque o objetivo daquela minuta não era dar um golpe de Estado. Ah, como não? Bolsonaro não queria atacar o TSE. Ele queria atacar o TSE. Mas qual era o objetivo daquela minuta? Era realizar uma intervenção no TSE com o objetivo, isso está escrito na minuta, de quebra de sigilos telefônicos e telemáticos e de mensagens e afins dos integrantes do TSE. E qual seria o objetivo disso? Obter alguma troca de mensagem potencialmente incriminadora que mostrasse a relação do TSE com a campanha do Lula. Porque o Bolsonaro, ele desde 2020, quando começou a possibilidade dele ser preso, quando isso começou a ficar mais forte, ele quer falar que ele é um perseguido político. E ele movimenta as suas tropas, ou seus aliados, os seus apoiadores, nesse sentido. O que ele está falando agora? Nós estamos vendo isso quando ele chorou no programa Pânico, link aqui no card, sobre a falsificação dos dados dos imunizantes. O que ele falou? Estão perseguindo a minha família. Esse é o objetivo do Bolsonaro. Então ele queria atacar o TSE para poder obter essa prova da perseguição, reforçando assim ou comprovando tudo aquilo que ele falou para os embaixadores na reunião que vai acabar caçando os direitos políticos do Bolsonaro. Esse era o objetivo. Nada de golpe, pessoal, nada de golpe. Porque essa conversa do Ailton e do Mauro Cid era o típico papo bolsonarista. Eles sempre ficavam conversando isso lá no quartel. Ah, mas havia intenção. Não havia intenção. Alguns abilolados de ralé mais baixa, né, desses bolsonaristas mais chinfrim, eles até podiam pensar em golpe de Estado. Agora, acreditar que isso poderia levar, o Mauro Cid iria levar o Bolsonaro, iria influenciar, não, nada disso. O Mauro Cid não tem poder algum de influenciar o Bolsonaro. O Mauro Cid ele é um aspone puxa-saco, só isso. O Mauro Cid, ele ficava repetindo aquilo que o Bolsonaro falava. Ele não era um grande conselheiro, ele não era um Carluccio, porque o Bolsonaro não escuta ninguém, ele só escutava o Carlos e talvez o general Augusto Helena e mais alguma outra pessoa. Não, Mauro Cid. O Cid não tinha influência alguma sobre o Bolsonaro. E outra, golpe não é trivial. Você precisa ter apoio das elites, o que não acontecia. Você precisa ter classes dominantes fora do poder, o que não aconteceu. Você precisa ter também um apoio da comunidade internacional, o que não tinha. E ainda mais, hoje, no mundo do capitalismo atual, não tem como o Brasil, que é a 10ª, ou às vezes algumas posições, a 8ª economia do mundo, dar um golpe de Estado. Você desregula todo o capitalismo. O Peru, que é uma economia muito inferior à brasileira, tentou dar um golpe de Estado e não conseguiu. E o que nós temos que ver agora é que após o vazamento desse áudio, o que será que tem mais nesses documentos ou nesse celular do Mauro Cid? Essa é a questão que deve estar desesperando o Bolsonaro e é isso que nós temos que discutir. Porque o Bolsonaro sempre teve medo que o Mauro Cid fosse preso ou fosse investigado devido à relação próxima que eles possuíam. E as investigações contra o Mauro Cid poderiam levar até Bolsonaro e a queda do ex-presidente. Ou até mesmo, bati aqui que eu tenho uma colinha aqui, uma eventual prisão. Por isso que agora eu quero ver, será que vai ter fotos mais 18? Se a CNN quiser me surpreender, ela tem que vazar um conteúdo mais 18 aí do Mauro Cid. Porque a conversa bilolada de bolsonarista, eu não caio nessa. E também não me surpreende. Só que tem uma outra questão. Mauro Cid vai delatar o Bolsonaro? Os advogados do Mauro Cid descartaram delação, pelo menos no momento. E agora o Bolsonaro tem duas preocupações com delações. A primeira delas é com o Anderson Torres. Tá passando um helicóptero aqui em cima. Vocês sabem que só existem dois tipos de helicóptero, né? Helicóptero. Os que já caíram e os que ainda vão cair. Paciência. Voltando pra cá. A família Bolsonaro tá preocupada com o depoimento do Anderson Torres, que não quer colaborar com as investigações, pode ser que pode rolar uma delação premiada, e agora também tem que se preocupar com a delação do Mauro Cid. A família Bolsonaro não tem um minuto de paz e nem tem que ter mesmo.